Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou então @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Você pode ir ao YouTube, tem mais de 11 mil vídeos, tem também o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu transmito a liturgia seguindo o que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 5 de agosto de 2025, 18ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou com esse lenço aqui no pescoço. Eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica em Colatina, cuja igreja principal é a catedral, a sede da diocese. No rito temos a missa escolha. Pode ser a missa comum ou dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Aí o presidente da celebração da palavra ou eucarística vai escolher. A memória facultativa, nesse caso, se for a dedicação da Basílica de Santa Maria Maggiore, aí a cor é branca, ok? Primeira leitura, leitura do livro dos Números. Livro dos Números é a primeira leitura que fala do Antigo Testamento. Vamos prestar atenção, porque é importante saber a história da igreja quando tudo começou. Capítulo 12 do livro dos Números, versículos do 1 ao 13. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope e disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face, e às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se. E no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí, para quem acha que Deus não castiga quando é preciso, está aí um castigo a Maria, uma judia que reclamou de Deus. Deus corrige, sim, como o pai na terra também corrige, a mãe corrige, a avó corrige, o avô corrige, o tio corrige. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 50 na Bíblia Vulgata e 51 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 3º ao 4º, 5º ao 6º A, 6º B, C ao 7º, 12 ao 13, refrão, 3º A. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Repitamos: misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me.
Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Mostrais assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador minha mãe me concebeu. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Repitamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é escrito por São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava lá sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, glória a vós, Senhor. Jesus Cristo sempre nos dá as mãos, sempre nos salva. Vamos agora à reflexão deste Evangelho aqui no livro, na Bíblia Sagrada de 1990, edição pastoral. Vejamos o que está escrito aqui. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 22 a
36. Eu vou ao rodapé para ver se eu encontro, então, algo que nos satisfaça, né? Bem, o Messias já veio, então, por que o reino ainda não se instalou definitivamente? Resposta de Jesus: isso não se deve à imperfeição natural dos homens, mas a uma sabotagem premeditada, feita por aquele que quer usurpar a autoridade de Deus no mundo. Não cabe aos homens fazer a separação entre bons e maus, pois só Deus pode fazer esse julgamento. Por que será que o reino parece não estar se expandindo no mundo? A comunidade de discípulos parece desaparecer no meio dos homens. Num segundo momento, porém, ela exerce ação transformadora. Olha, eu não vejo sintonia aqui com o Evangelho. Eu acho que é outro rodapé. Espera aí que eu vou passar para outro rodapé. Assim, agora vamos à explicação de Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. Sobressai aqui a figura de Pedro, protótipo da comunidade que, nas grandes crises, duvida da presença de Jesus em seu meio e, por isso, pede um sinal. E mesmo vendo os sinais, continua com medo das ambiguidades da situação e, por isso, a sua fé fica paralisada. Então, faz o seu pedido de socorro. Jesus atende ao pedido da comunidade, mas deixa bem claro que ela precisa crescer na fé e não temer os passos dados dentro das águas agitadas do mundo. Jesus exerce sua missão em benefício de todo o povo e não de acordo com os critérios e interesses de privilegiados ou especialistas da religião. Estes consideravam um escândalo deixar-se tocar pela multidão doente. É uma reflexão fraca, né? Infelizmente eu tenho que dizer isso. Vamos ver aqui no livro Liturgia Diária. Vamos ver aqui se tem uma palavra sobre este evangelho. Mateus 14, de 22 a 36, os versículos. Aqui diz o seguinte: Jesus sacia a fome da multidão. Ora, desafia e fortalece a fé dos discípulos e também cura doentes. Ama de modo concreto e dinâmico para edificar uma sociedade feliz que pertença a Deus. No livro Dia a Dia com o Evangelho, vamos ver aqui qual é a interpretação, que algumas nós temos que duvidar, porque um milagre aqui aconteceu, Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, mas teve dúvida, por isso que quase afundou, e Jesus deu-lhe a mão. Bem, saciados, todos voltam às suas atividades corriqueiras, diz o livro Dia a Dia com o Evangelho. O povo para suas casas também volta. Os discípulos para a missão. E Jesus se retira para abastecer-se espiritualmente. Aos discípulos apavorados pelas águas agitadas e o vento contrário, símbolos das tribulações que afetam a igreja, Jesus se apresenta como aquele que domina as forças da natureza. Sou eu. É a expressão de sua identidade. Ele é Deus. Deus é que diz, sou eu sou. Pedro reconhece e quer fazer o que o mestre faz, andar sobre as águas. Mas sua fé é insuficiente e começa a afundar. Jesus o salva. Os discípulos ficam maravilhados e reconhecem em Jesus a presença de Deus. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, dizem eles. Terminada a travessia, os habitantes do lugar reconhecem Jesus e levam até ele todos os doentes do vilarejo que são curados pela fé, através dos milagres que Jesus opera. Eles tocam nas vestes de Cristo Jesus e são curados pela fé nele, no Deus humanado. Vamos agora aos santos do dia, porque estes tiveram fé. Santo do dia, 5 de agosto, São Caetano de Thiene. De acordo com o site rs21.com.br, é o site da televisão Rede Século XXI,
Caetano nasceu na cidade de Thiene, no norte da Itália. Era de uma família abastada, mas desde criança sentiu o desejo de servir a Deus e em 1516 tornou-se sacerdote. Era um tempo de crescimento das igrejas protestantes, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, dentre outras. A religião começava a ser discutida e o catolicismo era colocado em dúvida. Daí a necessidade de realização do Concílio de Trento, em 1545. Como sacerdote, São Caetano de Thiene formou uma congregação religiosa. Por causa da cidade, eles eram chamados teatinos. Eles viram, né, o progresso do catolicismo ali. Viviam o sacerdócio sem possuir nada e sem pedir nada. Viviam da caridade do povo. Então, o catolicismo se manteve, apesar do crescimento, do início ali do protestantismo. Santo do dia 5 de agosto, Santo Osvaldo de Nortúmbria. De acordo com o site RS21 da televisão Rede Século XXI, Osvaldo de Nortúmbria nasceu em 604. Era filho do rei pagão Etelfrite da Nortúmbria, futura Inglaterra, e da princesa Acha. O reino foi invadido em 616, quando seu pai morreu na batalha contra o rei Edim, que assumiu o trono e depois fundou a cidade de Edimburgo. Acha e seus 11 filhos fugiram para a corte do rei da Escócia, onde todos se converteram. As crianças foram entregues aos cuidados dos beneditinos do mosteiro de Iona, fundado em 563 por São Columbano, famoso centro de formação de estudos. Olha a história, que história bonita, hein? Lá receberam sólida formação acadêmica e religiosa, adequada aos fidalgos e no seguimento de Cristo Jesus. Osvaldo destacava-se pelo belo porte físico, pela inteligência, pela caridade cristã, tinha um sorriso franco, era bom, generoso, não distinguindo ricos e pobres, não fazia acepção de pessoas. Era um hábil e capacitado estrategista militar, treinado pelo pequeno, mas potente exército do rei da Escócia, que muito o apreciava. Curioso mesmo, era o seu animal de estimação, um falcão que lhe obedecia e pousava na mão. Quando o rei Edim morreu em 633, Osvaldo formou o seu exército, pequeno e eficaz, e venceu a famosa batalha de Haddonfield, em 634, com o usurpador tombando morto. Osvaldo assumiu o trono como legítimo rei da Nortúmbria. Olha, um santo que foi rei da Nortúmbria. Contam os registros históricos que, antes desse combate, ele teve uma visão de São Columbano, que o orientou a rezar junto com seus soldados antes de partir para o combate. Ele obedeceu, mandou erguer uma grande cruz no centro do campo onde estavam, ajoelhou-se diante dela, pedindo aos soldados, quase todos pagãos, que fizessem o mesmo. Assim, com fé e humildade, o futuro rei pediu a Deus proteção e liberdade para seu povo oprimido pelos inimigos. O rei Osvaldo sempre atribuiu essa vitória à intercessão de São Columbano. Então, um santo que ajudou, intercedendo, falando com Deus, pedindo a Deus para que a guerra fosse vencida por São Osvaldo. Né? Cristo agiu aí. Depois de coroado, todo o exército converteu-se ao cristianismo. Osvaldo mandou chamar os monges escoceses do mosteiro de Iona para pregarem o evangelho no seu reino. Ele mesmo traduzia para o povo os sermões, conseguindo muitas conversões, construiu igrejas, mosteiros, cemitérios, hospitais, asilos e creches, distribuiu riquezas e promoveu prosperidade e caridade ao povo. Casou-se com a princesa Sineburga, filha do rei pagão de Wessex, hoje também Inglaterra. Em seguida, convenceu o sogro a permitir uma missão evangelizadora de monges escoceses no seu reino, que acabaram convertendo esse rei também.
A igreja deve à fé do rei Osvaldo o grande impulso para a evangelização do povo inglês e o estabelecimento da vida monástica na Ilha Britânica. O rei da Nortúmbria morreu em combate em 642, defendendo o seu povo de invasores pagãos. Amado e venerado como santo em vida, a fama de sua santidade ganhou destaque junto ao povo de língua inglesa, graças à divulgação dos monges beneditinos. Depois, o venerável Beda, monge famoso pela santidade e sabedoria na doutrina, reivindicou o título de mártir a Santo Osvaldo. Uma justa reivindicação. Santo Osvaldo da Nortúmbria, mártir, porque ele morreu em combate contra os pagãos. Sua festa é uma tradição antiga e a igreja manteve a celebração no dia 5 de agosto. Santo Osvaldo de Nortúmbria, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 5 de agosto é São Cassiano. Vamos saber um pouquinho da história de São Cassiano? São Cassiano foi bispo de Autun, na Gália. Gália Lugdunense, atual França. Foi no século IV. De acordo com o site Wikipédia, São Cassiano de Autun, em francês Cassian, morreu em cerca de 350 depois de Cristo. Então, o ano da sua morte, 350 depois de Cristo. É importante a gente saber o ano de nascimento e o ano da morte dos santos, né? Quando a gente consegue os dados. Então morreu em 350 depois de Cristo. Foi um bispo de Autun, atual território da França, no século IV depois de Cristo. E é possível que ele tenha sido egípcio de nascimento. Ele viajou até Autun, na França, e foi um seguidor de São Retício, bispo da cidade antes de Cassiano, né, chegar. Cassiano sucedeu Retício como bispo, servindo por volta de 20 anos, e era muito querido pelo povo de sua sé. Gregório de Tours atribuiu milagres a São Cassiano. São Cassiano, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, até um não. Nosso pai na terra, nossa mãe, também nos dá um não quando vê que é o melhor para o filho. Imagine o não vindo de Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Acate os nãos de Deus. Eu já acatei muitos nãos de Deus. Confesso que a gente, quando recebe um não gosta. A gente não entende, mas passado algum tempo, a gente sim passa a entender, porque o não de Deus é o melhor para nós. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará e será o juízo final. Esteja preparado, meu irmão, minha irmã, para a vida eterna. Eu quero o céu, e você? Quem quer o céu tem que estar preparado. Para isso, seja batizado. Arrependa-se dos seus pecados, para não morrer em pecado grave. Não se pode morrer em pecado grave, porque há a possibilidade de perder a salvação. Então arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus como Deus, que de fato ele é, no mistério da Santíssima Trindade. Aqui nós temos, olha, Jesus, o Filho, aqui o Pai Eterno, apenas um símbolo, e aqui temos a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo. São apenas símbolos, gente, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são corpos espirituais, né? São pessoas espirituais. Shalom Adonai,
A paz de Cristo Jesus para todos. E vamos nos arrepender dos pecados? Então, perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse repórterpaulomaciel.blogspot.com. É o meu blog. Tem muito texto para você pesquisar com responsabilidade. YouTube é @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Mais de 11 mil vídeos. Também para pesquisar com responsabilidade. No Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6/ e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Que Deus abençoe a todos.